Imagine voltar no tempo, há exatos 100 anos, para um país onde a vida era pintada em tons de sépia e a moeda corrente tinha um nome curioso, o réis. No seu bolso, uma moedinha prateada de 100 réis brilhava como um pequeno tesouro. Essa moeda especial era conhecida como tostão, e com ela, você podia comprar uma quantidade surpreendente de coisas. Naquela época, a economia era um mundo totalmente diferente. As ruas eram movimentadas por carroças e pedestres apressados, e as lojas exibiam mercadorias que hoje nos parecem quase exóticas. As diferenças entre aquele tempo e o nosso são imensas, e é justamente sobre essas transformações fascinantes que vamos conversar neste vídeo. Vamos embarcar juntos nessa viagem ao passado e descobrir como a vida era vivida há um século em nosso país. Há 100 anos, no Brasil, 2.000 réis eram suficientes para comprar uma galinha. Naquela época, nossa população era de cerca de 30 milhões de pessoas, bem menor do que hoje. O país estava mudando muito. Muitas pessoas já viviam nas cidades, mas ainda tinha muitas fazendas grandes. Uma grande diferença entre o Brasil dos anos 1920 e 2022 é a alfabetização. Segundo o IBGE, em 2019, a taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais era bem menor do que antes. Vou falar mais sobre essas mudanças. Voltemos a um Brasil de 100 anos atrás, um lugar onde a vida cotidiana era marcada por um desafio silencioso e onipresente. A maioria das pessoas não sabia ler ou escrever. Imagine um país onde 80% da população era analfabeta, onde muitos brasileiros sequer conseguiam assinar o próprio nome. As dificuldades não paravam por aí. Sem acesso à educação, fazer contas era um quebra-cabeça para a maioria. As pessoas dependiam dos dedos das mãos para realizar cálculos simples, num esforço diário para lidar com as necessidades básicas. Naquela época, não havia um sistema de educação pública organizado como o que conhecemos hoje. O Ministério da Educação ainda não existia, e a ideia de escolas acessíveis para todos era um sonho distante. As oportunidades de aprendizado eram limitadas, e a educação era um privilégio de poucos. Por causa da falta de educação, as desigualdades sociais em nosso país eram muito grandes, talvez até maiores do que hoje. Podemos ver essas diferenças em revistas e jornais antigos. Diferente de agora, que nossa capital é Brasília, há 100 anos a capital era o Rio de Janeiro. Numa revista de elite, as colunas sociais mostravam fotos de pessoas elegantes em um clube português. Ao mesmo tempo, a revista Careta mostrava a distribuição de brinquedos para crianças carentes na Policlínica de Botafogo. Dá para ver como as coisas eram bem diferentes naquela época. Mesmo assim, muitas pessoas achavam que o país estava se desenvolvendo muito. As propagandas da época eram bem chamativas e sempre falavam desse progresso. Um exemplo de propaganda era o anúncio de roupas e toucas de banho para usar na praia. O grande armazém Casa Colombo era famoso por fazer essas propagandas. Foi também nessa época, na década de 1920, que os carros começaram a ser montados aqui no Brasil, em São Paulo. Isso fez muita gente acreditar que o país estava crescendo rápido. Imagine um tempo em que a curiosidade guiava os passos das pessoas para dentro das fábricas, onde os olhos brilhavam ao ver a magia da montagem dos carros. Montando peça por peça, um espetáculo fascinante de engenhosidade. Naqueles dias, o cotidiano tinha suas peculiaridades perigosas. O lança-perfume, por exemplo, era uma diversão comum nas festas de carnaval. Era permitido e muito popular, espalhando alegria efervescente nas ruas e salões. E já que falamos de carnaval, deixe-me contar uma história intrigante de 1921. Uma marchinha chamada Protocolo estourou nas rádios e salões de baile. O que poucos sabem é que essa música carrega uma história curiosa. Ela foi inspirada na visita do rei Alberto I da Bélgica ao Brasil. O rei tinha uma personalidade peculiar e uma certa aversão a seguir protocolos rígidos. Sua visita se tornou uma anedota nacional, tanto que virou tema da marchinha que contagiou o país. O rei Alberto I dispensou vários protocolos e agiu como uma pessoa comum. Ele até tomou banho de mar na praia de Copacabana. Por causa disso, foi criada uma marchinha chamada Protocolo. Gastão de Orleans, o conde de Eu, foi recebido no Palace Hotel. Ele era da família Orleans e marido da princesa Isabel, a famosa princesa imperial do Brasil. Ela morreu em 1921, mas o conde e seu filho, Pedro Alcântara de Orleans e Bragança, ainda estavam vivos. O conde morreu em 1922, exatamente há 100 anos. O Rio de Janeiro, sendo a capital do país na época, tinha muitos lugares importantes, como o Palácio de Monro, que infelizmente não existe mais. O edifício abrigava tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, mas foi demolido em 1976.
O jornal O Globo fez uma campanha a favor da demolição, com o apoio do arquiteto Lúcio Costa, que chamou o Monroe de monstrengo da Cinelândia em seus editoriais. Outro lugar importante daquela época, que também não existe mais, era a igreja de São Sebastião dos Capuchinhos. As fotos antigas mostram como muitas pessoas iam às missas e celebrações religiosas nesse templo. O fotógrafo Augusto Malta tirou fotos dos fiéis saindo da última missa na igreja de São Sebastião. A igreja foi destruída quando o Morro do Castelo, onde ela ficava, foi demolido durante uma grande reforma na região. Agora, vamos sair um pouco do Rio de Janeiro e falar sobre São Paulo. A cidade de Sampa, como muitos chamam, tinha vários mercadinhos, como os que ficavam embaixo do viaduto Santa Efigênia. Além dos mercadinhos, havia muitas feiras livres espalhadas pela cidade. Naquela época, a cultura do café estava crescendo muito em São Paulo. Muitas pessoas comemoravam porque o preço do café brasileiro estava subindo em vários países. Isso aconteceu por causa das ações do governo brasileiro, que queria proteger o mercado de café, que era o principal produto exportado pelo Brasil. Além disso, havia muitas revoltas militares durante o governo do presidente Epitácio Pessoa. Esses movimentos de militares eram tão frequentes que acabaram se tornando algo comum mais tarde. Em 1930, Getúlio Vargas deu um golpe e assumiu o governo, ficando no poder por muitos anos. Falando nisso, há exatamente 100 anos, o mineiro Arthur Bernardes foi eleito presidente do Brasil, sucedendo Epitácio Pessoa. Se você vivesse no Brasil do século passado, talvez não se interessasse muito por política. Em vez disso, poderia ler jornais e revistas que traziam fotos de belas mulheres. Por exemplo, a atriz americana Bebe Daniels, famosa por cantar, atuar e dançar, foi capa de uma dessas revistas. A revista A Cena Muda, que era focada no cinema, também trazia notícias e fotos dessas atrizes famosas. O futebol já era uma grande paixão dos brasileiros, e os campeonatos estaduais eram muito populares. Em São Paulo, o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista de 1922. Naquela época, o clube tinha um escudo diferente e venceu o Palestra Itália, que hoje é conhecido como Sociedade Esportiva Palmeiras. No Rio de Janeiro, o clube campeão foi o América. Hoje em dia, o América não é mais um dos principais times do país, mas naquela época, eles precisaram competir com grandes clubes que ainda conhecemos, como Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Em Minas Gerais, o campeão foi outro América, o América Mineiro. Curiosamente, um ano antes, em 1921, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro jogaram seu primeiro clássico. Naquela época, o Cruzeiro era chamado de Palestra Itália e tinha as cores verde e vermelha no seu escudo. E é assim que começou a grande rivalidade entre esses times brasileiros. Há muito tempo, a moda era bem diferente. Para se vestir bem no Brasil de 100 anos atrás, você precisava usar um chapéu. Tanto homens quanto mulheres usavam chapéus. E acredita que naquela época algumas pessoas achavam que a moda estava ficando desleixada? Uma revista chamada Máscara sempre reclamava das roupas dos anos 1920, dizendo que tudo era mais bonito no final do século XIX. Imagina só! Naquela época, as mulheres tinham que apertar bem a cintura com os vestidos. Vestidos muito compridos estavam saindo de moda, e algumas mulheres começaram a usar roupas que mostravam um pouco das pernas. Os chapéus eram tão essenciais que ficavam bem presos na cabeça, quase não deixando o cabelo aparecer. Pelo menos, os coletes gigantes e super apertados estavam sendo deixados de lado. Voltemos ao Nordeste de um século atrás, uma região cheia de contrastes e histórias fascinantes. Imagine Recife, a capital de Pernambuco, já despontando no horizonte com seus primeiros arranha-céus, símbolos do progresso e do crescimento urbano que começava a transformar a paisagem da cidade. Ao mesmo tempo, no árido interior do sertão, o cenário era bem diferente. Ali, grupos de cangaceiros percorriam as terras secas, homens duros e resolutos que viviam à margem da lei. Esses cangaceiros, lembrando as lendas de Robin Hood, realizavam saques e roubos, muitas vezes ajudando os mais necessitados com parte de seus espólios. Seus principais inimigos eram os volantes, grupos de policiais que os perseguiam implacavelmente, resultando em confrontos frequentes e violentos. Foi nesse ambiente de luta e sobrevivência que surgiu uma figura lendária, Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. Ainda jovem, ele começou a ganhar fama, seu nome ecoando pelas terras do sertão. Lampião se tornaria uma das figuras mais célebres e controversas da história do cangaço, um herói para alguns, um vilão para outros. Vamos explorar os detalhes fascinantes e as reviravoltas emocionantes em outro vídeo.